Sabe, existem alguns pensadores que não só têm boas ideias, eles mudam o jeito que a gente vê o mundo. John Dewey foi um deles. Então se prepara, porque hoje a gente vai mergulhar na filosofia dele, uma filosofia que, olha, revolucionou a educação e continua a nos desafiar até hoje. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece simples. Como é que a gente aprende de verdade? Pense em aprender a andar de bicicleta. Alguém pode até ler um manual, estudar a física do equilíbrio, mas só se aprende mesmo tentando, caindo, ajustando o corpo e tentando de novo. É essa ideia, essa experiência prática que está bem no coração da filosofia do Dewey. Isso já nos leva direto para o fundamento do pensamento dele, a tal da revolução da experiência. Para o Dewey, tudo, absolutamente tudo, começa e termina com a experiência. É aqui que a coisa fica genial. Dewey redefine o que a gente entende por experiência. Para ele, não é algo que simplesmente acontece com a gente, tipo assistir a um filme. Não. É um processo ativo. É uma espécie de dança constante entre a gente e o mundo. A gente age e o mundo reage. É uma interação, uma via de mão dupla o tempo todo. E olha, essa ideia era radical para a época. Por séculos, a filosofia tradicional adorava separar o mundo em caixinhas, em pares opostos. Mente contra corpo, teoria contra prática, pensamento contra ação. O Dewey olhou para tudo isso e disse, peraí, isso é uma separação artificial. Para ele, pensar já é uma forma de agir e toda ação envolve pensamento. É tudo uma coisa só, integrada. Ok, então se a experiência é essa interação toda, qual o impacto disso na ideia de conhecimento? Bem, para o Dewey, o impacto é total. Ele vira o jogo e propõe que o conhecimento não é algo para ser guardado numa estante, mas sim uma ferramenta. Essa teoria dele ficou conhecida como instrumentalismo, e a ideia é ao mesmo tempo simples e muito poderosa. O valor de uma ideia não está em ser uma verdade absoluta, mas sim na sua utilidade para resolver problemas reais do mundo real. O conhecimento é literalmente um instrumento que a gente usa para navegar pela vida. E aí vem a consequência lógica disso tudo. Se o conhecimento é uma ferramenta, ele não pode ser fixo, eterno. Ele é provisório. Conforme as nossas experiências mudam e a gente encara novos problemas, as nossas ferramentas, ou seja, o nosso conhecimento, precisam ser ajustadas, melhoradas, transformadas. E como a gente usa essa ferramenta? Dewey descreveu o que ele chamou de pensamento reflexivo. Repara que ele não começa com uma teoria abstrata. Ele começa com um problema, uma situação real que gera dúvida. A partir daí, a gente investiga, cria possíveis soluções, as hipóteses e testa na prática. É basicamente o método científico aplicado no nosso dia a dia. Agora, vamos conectar todos esses pontos no campo onde o Dewey se tornou mais famoso de todos, a educação. Para ele, o jeito que a gente aprende é o jeito que a gente vive. Simples assim. Essa frase é provavelmente a mais famosa dele, e ela resume tudo perfeitamente. A escola não devia ser um lugar onde a gente se prepara para viver de verdade só lá no futuro. A aprendizagem é um processo que faz parte da vida, agora, nesse exato momento. A visão de Dewey era uma crítica direta e forte ao ensino tradicional. Ele era totalmente contra aquele modelo passivo de só memorizar e repetir. Em vez disso, ele defendia uma aprendizagem ativa, com a mão na massa, onde quem estuda, investiga, experimenta e assim constrói o próprio conhecimento. Ou seja, quem aprende não é um balde vazio para ser preenchido, é um construtor. Mas então, qual o objetivo final de aprender? Para o Dewey, é reconstruir a experiência. Pensa nisso como se a gente pegasse as nossas vivências como pecinhas de Lego. Reconstruir a experiência é desmontar o que a gente já viveu para construir algo novo e mais forte. É pegar o passado, reorganizar, dar um novo significado e com isso ampliar nossa capacidade de lidar com o futuro. Mas a visão de Dewey não parava nos portões da escola. Para ele, a educação tinha um propósito social muito maior: construir a própria democracia. A escola, na visão dele, deveria funcionar como se fosse uma pequena sociedade, um laboratório social, um lugar onde se pratica a cooperação, a participação, a resolução de conflitos, enfim, as habilidades que são fundamentais para a vida em comunidade. E a importância disso é gigante, porque para Dewey, democracia é muito mais do que só votar. É um modo de vida, é uma forma de se relacionar com as outras pessoas que se baseia na comunicação, na cooperação e no respeito mútuo. Com isso, a conexão fica direta e muito poderosa. As práticas de uma escola que segue os ideais de Dewey
como o diálogo constante, a participação nas decisões, não são só exercícios para nota. Elas formam diretamente os valores que uma sociedade democrática precisa para ser forte: comunicação, engajamento, cooperação. Certo. E depois de tudo isso, o que a gente pode tirar disso tudo hoje em dia? Qual é o legado que o pensamento de John Dewey nos deixou? No fim das contas, a filosofia dele pode ser resumida numa ideia central bem poderosa. A gente aprende pela experiência, pela interação e pela reflexão sobre problemas reais, num processo que nunca acaba e que nos orienta para uma vida social e democrática. É sobre aprender fazendo para viver melhor em conjunto. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. Mais de um século depois de Dewey, se a educação é a própria vida e não só uma preparação para ela, o que isso nos diz sobre as nossas escolas, sobre o nosso trabalho, sobre o jeito que a gente aprende hoje? A questão continua totalmente aberta.